Bom dia. Bom dia, mestre. Campo O Perigo das Ervas Medicinais, publicado no livro A Arte do Jorei, editora Luquizorens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Conceito e origem da palavra. Campo é um método da medicina chinesa cuja medicação é extraída de ervas, cascas, raízes, insetos, animais e minerais. Surgiu no período da dinastia Han, mais ou menos 206 anos antes de Cristo. O nome completo dessa técnica é Campo Yaku, palavra que, na sua origem, formou-se de Kan, Han, em chinês, Po, do, Yaku, remédio. Portanto, remédio da dinastia Han. Em outras palavras, um tratado medicinal à base de plantas formulado na China no período da dinastia Han. Efeitos perniciosos do Campo. Entre os remédios de efeitos mais perniciosos e muito utilizados pelos japoneses estão o Gen no Shoku, uma espécie de gerânio, e Dokudani. Ambos são ingeridos diariamente em forma de chá, principalmente pelas mulheres. De uma maneira geral, qualquer pessoa que utilize com frequência esses chás tem a pele escura. Daí a razão de as mulheres usarem muita maquiagem para melhorar a aparência. É necessário salientar ainda que o efeito das ervas medicinais é tão nocivo que apenas um bule de chá provoca a contaminação do organismo. Poucos, porém, têm ideia desse perigo. Geralmente, as toxinas oriundas da medicação Campo solidificam-se nas costas, provocando uma saliência do lado direito ou esquerdo, e, em alguns casos, ao longo da coluna vertebral. Ocorre também um acúmulo em volta do estômago. Quando se inicia o processo de purificação, a toxina dissolvida se infiltra no estômago, provocando peso, falta de apetite, enjoo e o enfraquecimento da vitalidade, que dificulta muito a eliminação. Nesses casos, é recomendável ministrar jorei nas costas. Assim, as saliências diminuem, proporcionando alívio e bem-estar ao paciente. O vício do chá Gen no Shoku. O maior problema relativo ao uso desse chá diz respeito à quantidade ingerida no dia a dia, quase como um vício, o que dificulta sensivelmente o processo de purificação. As toxinas solidificam-se na barriga, tornando-a inchada. Ministrando-se jorei, essas impurezas diminuem. No entanto, a pessoa apresenta um enfraquecimento do corpo devido à perda de apetite. Na fase de eliminação, a barriga incha ainda mais, sinal de que a toxina está sendo dissolvida. Quando esse sintoma ocorre, o jorei deve ser ministrado no local e nos rins. Campo e longevidade. Muitos acreditam que campo ou ervas medicinais não são remédios. Certa vez, atendi uma pessoa que, pelos sintomas apresentados, teria tomado muito remédio. Entretanto, quando lhe perguntei, disse-me que nunca os havia ingerido. Muito intrigado, insisti na pergunta. Então, me respondeu que, quando criança, havia tomado uns 2 ou 3 bules de chá do Campo. Diante de tal informação, pude comprovar a minha suspeita de que a sua doença era proveniente das toxinas desses chás, as quais estavam ainda presentes no seu corpo. Ela ficou perplexa. De fato, as pessoas não costumam considerar os chás
de ervas medicinais tão prejudiciais à saúde quanto os remédios processados em laboratório, de acordo com fórmulas químicas pré-estabelecidas. Na realidade, o dano causado ao organismo pelos chás medicinais é muito maior do que se imagina. Foi também pelo uso do Kanpo que o tempo de vida dos japoneses encurtou muito. Analisando-se a história do Japão de 1500 anos atrás, percebe-se que nessa época o povo vivia mais de 100 anos. Entretanto, a partir do século VI, a longevidade japonesa começou a encurtar. Esse fato corresponde exatamente ao período em que o Kanpo foi introduzido no Japão, trazido pelo budismo. A varíola, por exemplo, foi uma doença que se espalhou no Japão na época do imperador Kinmei, no século VII. Até então, esse mal não existia em solo japonês. Meu pai, que morreu aos 56 anos, tomou durante mais ou menos 30 anos um chá para prisão de ventre, chamado Daiyou Ruibarbo. Pouco antes de falecer, teve problemas cardíacos. Na ocasião, o médico afirmou que teria no máximo 6 meses de vida, mas morreu antes desse prazo. Na hora da morte, romperam-se-lhe os testículos, saindo do local um líquido de odor muito desagradável. Como eu era bem novo na época, nada percebi. Hoje, entretanto, sei que essas ocorrências resultaram do uso do chá para prisão de ventre. Danos futuros. Com relação aos remédios manipulados em laboratório, recentemente entraram no mercado 2 tipos de drogas muito usadas no tratamento da tuberculose, a penicilina e a hidrazida. O uso contínuo dessas medicações poderá trazer consequências gravíssimas para a saúde dos seres humanos no futuro. A verdadeira saúde. Na China, devido ao uso intenso de Kanpo em quantidades bem maiores que as ingeridas pelos japoneses, as pessoas têm o rosto pálido e escuro. Esse aspecto pode ser notado especialmente entre os camponeses, que usam com mais frequência os chás medicinais. Na primavera do ano passado, conheci um sacerdote do templo Yakushi chamado Gyoen Hashimoto. Era um exemplo de beleza e saúde, além de possuir a mente bastante clara. Com 56 anos tinha a pele rosada, muito bonita. Convidei-o para jantar em minha casa. Como era vegetariano, cuidei de preparar uma refeição composta apenas de vegetais, sem nenhuma espécie de peixe. Do ponto de vista nutricional, portanto, deveria aparentar certa palidez, o que na realidade não ocorria. Atitude correta. Vocês devem explicar às pessoas o quanto é terrível a intoxicação pelas ervas medicinais e ministrar Jorei tendo o exato conhecimento dos efeitos perniciosos de tal medicação. Uma das maneiras de identificar um usuário de Kanpo é a cor pálida e a barriga inchada. Como, no geral, os chás são tomados em grandes quantidades e durante muitos anos, quase como um hábito, as pessoas adquirem uma palidez crônica e, no caso das mulheres, perdem a beleza natural da pele, principalmente da face. O grande perigo do uso do Kanpo. O Kanpo é mais terrível que os remédios ocidentais. É preciso, pois, muito cuidado. Recentemente, os meus ensinamentos começaram a ser divulgados no Havaí, onde o Kanpo não é muito difundido. Então é interessante observar que, fazendo-se uma comparação entre os dois povos, os japoneses e os havaianos, pode-se notar uma diferença bem marcante.
As curas no Havaí, como resultado da aplicação do Diorei, são praticamente definitivas e muito rápidas. É difícil surgirem repurificações ou algum tipo de complicação. Isso se deve ao fato de o povo quase não usar campo. No caso dos japoneses, contudo, mesmo que ocorra uma cura pelo Diorei, surgem depois outras moléstias causadas pela grande quantidade de toxinas que se foram acumulando ao longo dos anos em consequência do uso habitual do campo. Embora os remédios ocidentais sejam altamente tóxicos por serem ingeridos em menor quantidade, torna-se mais fácil o processo de eliminação das impurezas acumuladas no corpo. Por exemplo, no caso de uma repurificação da tuberculose, a causa da volta da doença não são os remédios alopatas, mas o uso do campo. Como a recuperação é um pouco lenta, o doente fica em dúvida quanto à medicação que está usando e passa a tomar chás medicinais. Daí a razão de eu reafirmar que a causa principal da repurificação da tuberculose está no uso do campo, geralmente tomado em grandes quantidades. Conclusão. Na verdade, o homem é um tolo. Se deixasse totalmente os remédios, poderia viver mais e melhor. O mesmo princípio pode ser aplicado à agricultura. Quanto mais adubos forem usados, maiores serão as dificuldades na produção de alimentos. Portanto, da mesma forma que os remédios encurtaram a vida humana, os adubos interferem na vitalidade da terra, impedindo-a de exercer normalmente a sua função reprodutora. Dessa forma, a humanidade fica duplamente prejudicada. Então, nós lemos aqui, nesse capítulo, sobre campo erva medicinal, né? Essa erva medicinal quem deu para o ser humano foi Canon. Canon que deu. Sabe, né? Não sabe? Mais ou menos. Foi Yakushi Nyorai. Yakushi Nyorai é Canon. Canon. Canon é Meishu-sama, né? Canon é Meishu-sama. Induziu, né, o ser humano a usar remédio. Como diz no próprio ensinamento, o próprio Meishu-sama fala, antes de aparecer esses tratamentos no Japão, 1500 anos antes, o japonês vivia 100, 120 anos, normal, com saúde, mas não tinha esses remédios. Interessante que quando entrou no Japão, quem governava o Japão era o príncipe Shotoku, ele que trouxe para o Japão. O príncipe Shotoku também é Meishu-sama, também é Canon. Uma das encarnações, né? Esse próprio Meishu-sama fala, né? É o príncipe, né? É. Então, o próprio Meishu-sama deu remédio, né? Deu remédio. Interessante, né? Por quê, né? Que deu, né? Porque é sádico, queria ver a gente sofrer. Vou explicar melhor. Deus tinha um plano, tem um plano muito grande, que ele fala que a gente não consegue entender. E não dá para entender mesmo. Pela nossa lógica, a gente acha que Deus é maluco.
Eu acho. Só pode ser. Porque o plano criou o ser humano, puro, maravilhoso, isento de maldade. Não tinha mal. Meixo Sama nos explica que de onde surgiu o mal, que foi quando o ser humano comeu o fruto da árvore proibida, que Meixo Sama explica que quando o ser humano começou a tomar remédio, começou a criar um monte de nuvem no corpo espiritual e o secundário começou a atuar livremente, favorecido por essas nuvens. Se não tivesse tomado remédio, que próprio Deus que deu, estaria bem, tranquilo, porém, burro. Tinha muita força física, o ser humano, muita saúde, muita vitalidade. Não tinha essa maldade, porque não existia o mal. Mas também não existia uma ikebana. O belo não existia. Era tudo muito de... Nem escovar o dente, acho que não escovava. Cara, aquilo tudo sujo. E não tinha problema. Não tinha problema. Porque não tinha toxina em nada. Então, ótimo. Só enxagava, acho que com água. Ou seja, é isso. Por isso que eu digo, não dá para entender. Se quiser entender de forma racional, vai ficar meio revoltado com Deus. Vai falar, poxa, Deus sacaneou a gente. Sim, porque o sofrimento que a humanidade passa é muito grande, né? E quem que é responsável? Quem que é? A gente? Quem que deu o remédio? Hã? Foi Deus que deu? Culpa dele, então, né? A gente não sabia de nada, era inocente, ele deu, fez tomar para desenvolver o plano dele. Essa palestra hoje vai longe, hein? Faz sentido? Essa é a lógica, nossa lógica, né? Por que que deu, né? Agora, Deus falou assim, não, agora já desenvolveu bastante a cultura materialista, agora vocês parem de tomar remédio. E vocês precisam pedir perdão pelas máculas que acumularam dos remédios que eu dei para vocês. Essa é a lógica do ser humano, não é? Está errado? Pensa bem. Se você tem um pouco de clareza mental, você vai pensar assim. Ou vai pensar como? Não, mas é o plano dele, né? Planejou tanto. Agora ele vai livrar, salvar a humanidade. Salmo de hoje, viu qual é? Viu qual é? Antigamente os homens viviam mais de um século. Não existia, contudo, o mal do remédio. Pois é, mas então por que deu, né? O povo desobedeceu, né? Nos remotos tempos do antigo mundo divino, a vida dos povos passava dos 100 anos. Mas Sama fala que já teve aqui um tempo divino, né? É interessante, é de difícil compreensão, viu? Não é fácil entender. Talvez nem vai conseguir entender, vai ter que viver com esse barulho na cabeça. Então, o que sobrou para a gente é agradecer que Deus criou essa cultura, ainda está criando, né, na verdade, porque a evolução não para, o ser humano cada vez ele desenvolve mais tecnologia, e cada vez mais toma mais remédio, e cada vez acumula mais nuvem, e cada vez vai sofrer mais. Então, se Deus não fizer alguma coisa por nós, com muita misericórdia, e fizer mais ou menos o que Cristo fez, né? Que veio aqui, absorveu os pecados e livrou a nossa barra.
vai ter que aparecer alguma coisa, eu não sei como vai ser, porque senão a humanidade vai ser extinta. Dá para enxergar através do que Meixo Sama ensinou, de tudo que a gente tem estudado nesses 7 anos. Não sei se dá para... Mas, tudo isso é a lógica humana, que não consegue compreender o plano divino. Mas a gente consegue compreender nossas dores. A gente consegue entender quando dói. A gente consegue entender quando está sofrendo absurdamente. E quando vai buscar a causa do sofrimento, você fala, ah, tá bom, eu cometi maldade. Mas por que cometeu maldade? Porque tomou remédio. Mas por que tomou remédio? Porque Deus incentivou tomar. E aí é difícil mesmo entender com o intelecto humano. Fica esquisito. No mínimo, não? Fazendo um pouco de papel de advogado do diabo, né? É o que está acontecendo. Bom, culto mensal, eu vou falar bastante sobre isso. Esses dias, estou só pensando essas coisas, filosofando, né, comigo mesmo, observando tudo, vendo como tudo é, como tudo está, que ponto nós chegamos, onde estamos. Quando eu digo nós, é a humanidade, né, onde chegou. E imaginar como vai ser o futuro, não dá, né? Sabe como vai ser amanhã? Não dá. Pelo menos eu não tenho bola de cristal. O que a gente consegue é analisar o passado. Porque fatos que aconteceram, né? Isso dá para analisar. Então fica essa análise do ocorrido, não é? Talvez vou ter que conversar um pouco com Reverendo Mitsu, não sei, Reverendo Hiroki, ou a Ministra Eliane, alguém mais, não é? Gabaritado do que eu, para esclarecer, se é que dá para esclarecer. Porque Meixo Sama fala que é difícil mesmo. Porque você querendo entender com a cabeça, né? Com a cabeça. Tá bom. Vai dar certo. Vai. Sem dúvida. Ou não. Vai dar, sim. Não, isso dá para saber como vai ser. Talvez não vai dar. Mas o senhor falou que a humanidade poderia ser extinta. Dinossauro não foi extinto? Então. Depois não sei, né, o que acontece. Talvez a gente vira outra coisa. Será? Não pode ser, não pode. Deus tudo pode. Não é? Talvez venha uma outra raça, mas espiritualmente talvez a gente, alguma coisa sobrevive, não sei, não dá para saber na verdade. Não dá nem para ter ideia. Né? A única coisa que dá para saber é o que Meixo Sama ensinou, ele mesmo ensinou, ele mesmo falou, ele mesmo contou como surgiu o mal, como surgiram as doenças e qual foi o propósito de ter acontecido isso, que era desenvolver a ciência materialista. Antes de partir para o mundo divino, em 1955, Meixo Sama falou que já estava bem desenvolvido e que agora a gente deveria parar de tomar remédio. Parar e aguentar as purificações para limpar, para ter condição de voltar a viver como já viveu um dia na antiga era divina. Isso que dá para entender, né?
Mas se já estava bom em 1955 e não parou até agora, onde vai parar? Por isso, assim, quem entender a importância da purificação, de deixar sair tudo, de não interferir nesse processo, é o que Meixo Sama disse que ia se salvar. Né? Então vai ter que aguentar dor, sofrimento, tudo que vier, que aparecer. Tudo que vier. Tá bom? Tá ótimo. Ficou bom? Hoje eu até com sono. Até amanhã, se Deus quiser.